Oi, gente! Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um segredo que tinha aqui no Canadá até pouco tempo e que foi motivo de um processo de reconciliação bem longo aqui no país. Mas calma aí, eu não vou começar o vídeo sem pedir, que você comece aí dando seu joinha, comentando, compartilhando com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a olhar aqui embaixo, ó, tem um quadradinho com o nome se inscreva, inscrever-se. Aperta aí, ativa o sininho, que aí toda vez que eu postar vídeos, você vai receber em tempo real. Então vamos lá, chega de propaganda no canal, vamos lá direto ao assunto. Mas Renata, que segredo é esse? Eu nunca ouvi falar de segredo nenhum. Eu tô pesquisando sobre o Canadá, eu tô querendo ir pro Canadá, nunca ouvi falar sobre isso. Que segredo é esse? Vou te explicar, calma. Vocês sabem que o Canadá é um país relativamente novo, né, gente? O país só tem 153 anos. Só que assim, 153 anos não de vida, tá? De Constituição. Então, eu não sei, mas tem muito mais anos do que isso, só que no papel são 153. O Brasil, por exemplo, tem uns 520 anos. Então, o Brasil, consequentemente, é o quê? Mais velho que o Canadá. Quando a gente está estudando história no Brasil, geralmente você olha os assuntos, as coisas que a gente está lendo, a gente pensa, nossa, isso tem tanto tempo, né? Mas aqui no Canadá, não. Por o país ser novo, quando a gente olha as histórias, a gente pensa, no meu caso não, né, que eu não sou daqui, eu sou do Brasil, mas o canadense aqui, ele pensa, nossa, isso foi o que aconteceu com o meu pai, com o meu avô, com o meu bisavô. Então é uma coisa que faz com que a gente se sensibilize ainda mais, justamente porque é uma história muito recente. Antes do Canadá ser colonizado, o Canadá foi colonizado, que nem o Brasil, só que o Brasil por portugueses e aqui pela Inglaterra. O Canadá era habitado por Primeiras Nações, First Nations, que são, resumindo aí, os povos indígenas, né? Tem uma diversidade de povos indígenas, vários grupos, muitas línguas diferentes. Depois dá uma olhadinha aí no Google, pesquisem povos indígenas do Canadá, que vai ter muito assunto, muita coisa para vocês lerem se vocês tiverem interesse. No início, a relação entre os indígenas e os colonizadores era de meio que podemos dizer boa, né? Porque colonização nenhuma vai ser boa. Mas aí vocês sabem, né, que com o tempo os desentendimentos acabam acontecendo. Primeiro, porque uma pessoa fala uma língua, outra pessoa fala outra, ninguém se entende. Segundo, que os colonizadores querem tomar conta do país, querem colonizar o país. E os indígenas, querendo ou não, têm acesso às terras, eles sabem os caminhos melhores para chegar aos pontos principais do país, eles sabem onde achar comida, onde encontrar os búfalos, os animais aí que eles fazem o big game. É super difícil para explicar, mas eu vou resumir para vocês. Então, com o desentendimento, os colonizadores acharam que seria melhor conter os indígenas. Pensando bem, é mais fácil, né, gente? E aí, tiraram os indígenas das terras deles, colocaram eles em umas reservas que não tinha água para pescar, não tinha animal perto para caçar, não tinha terra boa para plantar. E aí os indígenas se chatearam. Quem não vai se chatear? Eu moro aqui, essa terra é nossa, e vem uma pessoa de fora e quer mandar em tudo? Começaram as rebeliões em várias províncias, Saskatchewan, Manitoba, Alberta, muita guerra, muita gente morrendo. O governo canadense foi lá e falou o quê? Não, a gente precisa conter. O que a gente vai fazer para conter esses indígenas? Vamos pegar as crianças deles. E foi isso que eles fizeram. Eles implementaram um sistema de ensino chamado Federal Residential School System, que basicamente em português é um sistema federal de ensino residencial, ou seja,
as crianças vão viver na escola. Então, as crianças foram obrigadas a ir para essas escolas e tinham regras nas escolas. E a regra número 1 na escola é: você não pode falar a sua língua. Aqui, nessa escola, você só pode falar inglês. E o Deus que você adora, você vai ter que adorar ao nosso Deus. Você vai ter que acreditar no que a gente acredita, porque nós somos superiores. E foi isso que aconteceu. Em relação às igrejas, dependia muito de escola para escola, mas eu sei que a Igreja Católica Romana, a Ordem de Maria Imaculada, a Igreja da Sociedade Missionária, a Igreja Anglicana e a Presbiteriana estavam envolvidas. O intuito do governo na época era de matar a criança indígena que tinha dentro de cada criança e adolescente que foi para essa escola, acabando com o idioma deles, com a cultura deles, com as coisas que eles acreditavam. E aí, no futuro, o governo não ia precisar se preocupar com as reservas, não ia precisar se preocupar com os direitos do índio, e nem de fazer acordo com índio nenhum, até porque eles estavam transformando os indígenas em seres superiores, que nem eles. Existiam cerca de 130 escolas em todo o Canadá, com exceção de 3 províncias, que era Newfoundland, New Brunswick e PEI. A última escola, gente, só para vocês terem noção, a última escola fechou em 1996. E adivinhem, a escola era localizada aqui em Saskatchewan. Na época, o primeiro-ministro, que era Stephen Harper, ele fez até um discurso pedindo perdão em nome do Canadá para os povos indígenas. E em 2008 foi criado um comitê da verdade e da reconciliação, que é chamado The Truth and Reconciliation. E esse comitê foi considerado o maior acordo na história do país. E o intuito dele é de ouvir as histórias das pessoas, que participaram dessas escolas e recompensar essas pessoas pelo dano que foi gerado na vida deles. Gente, é cada história de cortar o coração. Eu vou colocar depois o link aqui embaixo desse comitê e vocês podem ler se vocês tiverem interesse. Muitas pessoas falando que saíram da escola quando completaram 18 anos, não tinham rumo na vida, não sabia nem mais quem era o pai e a mãe, não tinha contato nenhum com a família, não sabiam se comunicar, porque acabaram perdendo a língua deles e só falavam inglês, e os pais às vezes só falavam na língua que eles aprenderam, na língua materna. Muita história de primo, de irmão que casou com o irmão porque não sabia que era irmão. E aí hoje em dia é uma coisa assim, uma mistura tão grande que tem muitas crianças que são doentes por causa disso, porque o pai e a mãe são parentes, são próximos e eles não sabiam. Esse trauma afetou e afeta até hoje a vida dos indígenas aqui no Canadá e acabou desencadeando vários problemas, como o alcoolismo, por exemplo, e o suicídio. Hoje você vê histórias de homens que são presos porque não sabem como é ter uma família, Às vezes casam com a mulher, maltratam a mulher, não sabem ser pais porque eles não tiveram pais, eles não tiveram famílias, eles foram criados na base de apanhar e de servir. É uma história muito triste e esse comitê foi concluído agora em 2015, para vocês verem, é algo muito recente. E até hoje, gente, tem canadense, tem pessoas que não sabem sobre isso porque foi um segredo bem guardado, foi guardado debaixo de 7 chaves pelo governo do Canadá, era um segredo de Estado. E aí, com a reconciliação, com o perdão, eles tiveram que abrir para todo mundo tudo isso que aconteceu. Muita gente chega aqui no Canadá e até despreza os indígenas,
ao ver a condição deles, né? Porque tem muita gente na rua pedindo dinheiro, muita gente necessitada também. Às vezes eles não tiveram a oportunidade, né, de terminar a escola, de conseguir um trabalho, existe muito preconceito. E aí você pensa, nossa, mas eles recebem dinheiro do governo, eles têm direito à escola, à faculdade de graça, mas se você for parar pra pensar, nenhum vai reparar também os danos que aconteceram nessas famílias. Tem também uma outra história, mas que fica para um próximo vídeo, que o governo também não pagou eles assim em cheio. É bem complicado isso, eu acho isso ridículo do governo canadense, porque eles falam, tipo, esse dinheiro que a gente te deve, a gente vai colocar nisso, a gente vai colocar naquilo. Eles não dão a autoridade, a liberdade para os indígenas decidirem o que fazer, né? Eles que decidem, o governo do Canadá que decide, mas isso daí é outra história. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do vídeo, foi um vídeo bem explicativo. Espero que vocês tenham gostado também. E fique com Deus. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, gente!